Boa noite, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bom Físio. Então, o Bom Físio é o boletim informativo da fisioterapia. E nesse programa, no Bom Físio, eu discuto toda semana quais são as melhores intervenções de acordo com alguma patologia. Então, o que a evidência diz, o que está na literatura, o que os artigos trazem, qual é o melhor tratamento para uma certa patologia. E, consequentemente, nós conseguimos obter os melhores resultados com esse paciente. Então, toda semana eu venho discutindo um assunto diferente, uma patologia nova, tá? E no episódio de hoje, no episódio de número 43, nós vamos falar especificamente aí dos amputados. Então, aquele paciente que sofreu uma amputação do membro inferior e ele está numa fase de pós-protetização. Então, ele está com a prótese e precisa ter aquela adaptação daquela prótese. Então, aonde o fisioterapeuta entra aí? Qual é a importância do fisioterapeuta nessa fase? O que fazer com esse paciente, né? E fique ligado aí que no final eu vou dar a chave de ouro aí para você saber quando dar alta para esse paciente. Então, quando esse paciente está apto a poder parar de fazer a fisioterapia, tá? Então, fiquem ligados aí se você tem um paciente amputado de membro inferior unilateral, ou se você não tem, mas tem um colega que tem, né, um paciente assim, então encaminhe essa live para ele, manda o link para ele poder ficar por dentro, tá bom? Desse assunto. E se você não tem, conhecimento nunca é demais, então fica comigo aí, assiste a live toda que vocês vão aprender todo o passo a passo aí, o que fazer, quais os exercícios são mais eficazes no tratamento do paciente nessa fase aí de pós-protetização, tá bom? Primeiramente eu gostaria de me apresentar, então para quem não me conhece, o meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduada em traumato-ortopedia e mestre em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tá bom? E como eu disse, hoje é o episódio de número 43 do programa Bom Físio e o tema do nosso episódio de hoje é: qual é a melhor técnica, tudo que o fisioterapeuta precisa saber para atender um paciente amputado de membro inferior unilateral, estando na fase de pós-protetização, tá? Então, não sei se muitos já conhecem as fases da amputação, né? Então, só dando uma relembrada, existem duas fases. Então, é a fase pré-operatória e a fase pós-operatória. Então, a fase pré-operatória é aquela fase onde o paciente está sendo preparado para poder ir para a cirurgia e ocorrer a amputação do membro, né? E a fase pós-operatória já é aquela onde ele já fez a amputação daquele membro, seja um membro, qual seja a fase da amputação. Então, ele já sofreu a amputação. E aí, dentro dessa fase de pós-operatória, nós temos mais duas fases, que é a fase pré-protetização e a fase pós-protetização. Então, a fase pré-protetização é aquela fase onde você vai preparar o paciente para ele poder receber uma prótese, né? Então, ele ainda está com pontos, ele ainda tem alguma sensibilidade ali no coto. Então, você vai fazer todo um trabalho para poder preparar ele para receber a prótese. Esse assunto aí, o que o fisioterapeuta vai fazer no paciente pré-protetização, eu comentei na live passada, tá? Na live no episódio 42. Então, volta alguns vídeos aí para trás e dá uma olhadinha, que lá eu explico direitinho tudo o que o fisioterapeuta deve fazer na fase pré-protetização. E aí, a outra fase pós-operatória é a pós-protetização. Então, é o momento onde o paciente já está com a prótese, né? Então, você fez um trabalho preparativo para ele, ou às vezes você já pegou ele nesse momento, né? Ele já está com a prótese e agora precisamos reabilitar esse paciente com essa prótese. Então, é chamado de fase pós-protetização, tá? E na live de hoje nós vamos discutir o que fazer com esse paciente, quais são os principais pontos que eu devo observar,
quais são os principais exercícios que eu devo realizar com esse paciente, tá? Então, essa fase de pós-protetização é aquele momento onde você vai adaptar a prótese no seu paciente. Então, não é uma fase simples, onde você precisa observar vários pontos importantes e você precisa adaptar o seu paciente naquela prótese. Né? Lembrando que a prótese vai substituir um membro, então ela vai fazer o papel do membro que foi amputado. Então a gente precisa adaptar toda ali a funcionalidade, as tarefas do dia a dia desse paciente na prótese, né? Devolver para ele toda a sua funcionalidade, as suas tarefas do dia a dia, agora ele não mais com o membro e sim com a prótese, tá bom? Então essa aí é a fase de pós-protetização, tá? O que é os tipos de amputação, os sintomas que o paciente vem a ter, né, pós-amputado, o que avaliar, a avaliação de um paciente amputado, o que observar, cicatrizações, isso tudo eu falei na live de episódio 42. Então, se você perdeu essa live, corre aí um vídeo para trás, que lá está explicando tudo isso, todos esses pontos, esse passo a passo. Eu explico bem o que é uma amputação, quais são os tipos de amputação, tá? Então, se você quer saber mais sobre essa teoria inicial, corre lá na outra live e dá uma conferida lá. Que na de hoje eu já vou passar um pouco abatido sobre esses termos, para não ficar muito repetitivo, tá bom? Então, partindo aí do pressuposto, né, que a gente já comentou, o tipo de amputação, os níveis de amputação, quais são os tipos, partindo aí os sintomas que o paciente possa vir a ter, né, o que trabalhar na fase pré-protetização, nós já vamos partir aqui por um nível mais avançado, tá? Então, o que avaliar na fase de pós-protetização? Então, se o paciente chegou com a prótese, ele já está com ela, você vai avaliar ali se a prótese tem um bom encaixe no coto do seu paciente. Ela não pode estar nem muito larga, nem muito apertada. Você tem que observar se o seu paciente não apresenta nenhum incômodo ou dor quando ele está com a prótese. Isso é importantíssimo, porque se ele sentir dor, sentir alguma pressão, ele não vai aguentar ficar com a prótese. E a ideia é substituir um membro. Então, como nós estamos falando de membro inferior, é devolver para ele aí a marcha. Então, se aquela prótese está larga, ele não vai ter uma confiança em usar a prótese. Então, ele vai ter pouca confiança, não vai conseguir fazer todas as tarefas ali que você pedir. Então, é importante a gente já de primeiro observar como essa prótese está encaixada, qual é o encaixe dessa prótese. Então, se ela não está muito apertada, se ela não está muito larga, bamba, se o seu paciente não apresenta nenhum incômodo, dor ou desconforto, observar ali se não tem nenhum ponto de pressão. Então, às vezes, na hora de fabricar a prótese, pode ter ficado algum ponto ali que está comprimindo alguma estrutura óssea e seu paciente dói, aquilo ali vai incomodar, vai trazer dormência no membro, né? E ele não vai aguentar ficar com a prótese. Então, isso aí também é importante observar. Colocar a prótese e perguntar para ele, tá sentindo aí que tá apertando em algum lugar? Tá sentindo algum ponto que tá fazendo muita pressão, né? Se tem algum osso que está sendo comprimido aí dentro da prótese? Esse é o primeiro passo quando o paciente acabou de chegar com a prótese. Colocar nele e observar todos esses pontos aí, tá? Também ficar de olho se o seu paciente não vai rejeitar a prótese. Então, muitos pacientes costumam rejeitar, ter uma rejeição aí da prótese, não aceitar a prótese. Pode ser por conta desses fatores, né, de dor, incômodo, pressão óssea, ou pode ser também pelo fato do coto não estar ainda preparado para receber essa prótese. Então, também é importante a gente estar avaliando, ver se o paciente não vai rejeitar a prótese. Se ele rejeitar a prótese, a gente volta, dá um passinho para trás e vê o que está acontecendo. Às vezes não fez uma dessensibilização correta desse coto, às vezes esse coto está com uma sensibilidade muito grande, ele ainda sente dor.
sente aí a dor do membro fantasma, né? Então isso tudo é preciso avaliar, tá? Se ele sente bem com a prótese ou se ele começou a ficar muito incomodado, não quer pôr a prótese de jeito nenhum, é porque o membro dele ainda não está preparado para poder receber e ele está rejeitando a prótese. Então isso tudo é o primeiro passo aí para o fisioterapeuta observar nos pacientes amputados, tá? Outro ponto importante é você ensinar para o seu paciente ou o cuidador, né, quem for ficar com ele, a maneira correta de colocar essa prótese, de retirar essa prótese. Então isso aí vai dar mais liberdade para ele, porque se só você souber colocar e tirar, ele só vai fazer esse momento, só vai usar a prótese o dia que você estiver com ele, o dia do tratamento lá da sessão. Então é importante você ensinar para ele, dar essa autonomia para ele, de colocar a prótese sozinho, retirar a prótese sozinho, ou até mesmo do cuidador, né? Às vezes o paciente não tem condições de ele próprio colocar a prótese, você ensina para o cuidador dele. Então isso também é muito importante a gente passar aí para os familiares, para os cuidadores, né? Porque tem muito paciente que acha que é uma coisa que só o fisioterapeuta faz. E não, ele tem que ter essa autonomia, ele tem que aprender a colocar e tirar para ele poder usar isso no dia a dia dele, né? Colocar de dia, tirar à noite para dormir. Então é importante a gente ensinar o paciente a manusear aí a prótese dele, tá? E no início, nesse período aí de adaptação da prótese, as primeiras sessões, as primeiras adaptações, até o corpo dele adaptar, o indicado, né, de acordo com o Ministério da Saúde, o indicado é você fazer uso inicialmente de 15 a 20 minutos por dia da prótese. E depois desse tempo você ir aumentando gradativamente. Então deve começar com o uso por um tempo menor e de acordo com o que o corpo for adaptando, for aceitando, não for tendo nenhum desses outros fatores aí, dor, incômodo, né? Você vai progredindo o tempo de uso da prótese. Então sempre começar com 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia e depois você vai aumentando, né? Para meia hora, 40 minutos e vai aumentando gradativamente o tempo do uso da prótese, tá bom? Outro item importante que a gente deve observar nesses pacientes logo aí de primeira é que a prótese ela não deve causar no paciente, além da dor, o desconforto e uma instabilidade, tá? Então essa prótese ela tem que estar bem estável. Então, ela tem que estar bem encaixadinha, bem estável e passar confiança para o paciente. Porque se ele não sentir confiança, ele não vai conseguir depositar o peso do corpo dele ali em cima daquela prótese. E aí vai vir outras complicações, né? Que ele não vai conseguir fazer a marcha direito, ele não vai conseguir andar, e aí vai compensar do outro lado, vai depositar o peso do corpo mais do lado sadio, preservando o lado amputado. E a ideia não é essa, né? É ele literalmente depositar o peso do corpo igualmente aí nas duas pernas, né? Na amputada e na sadia. Então, para ele poder conseguir fazer isso, a prótese precisa estar bem estável, precisa passar confiança, o paciente ele precisa ter confiança na prótese, tá? Boa noite para quem entrou aí agora. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, é só mandar a pergunta aí, tá? Agora, passando para a fase de reabilitação, né? Então, o que trabalhar com esse paciente? Quais são os principais pontos que eu devo trabalhar nesse paciente? Então, eu listei aqui 7 pontos principais que nós devemos trabalhar com esses pacientes nessa fase de pós-protetização, né? E esses pontos é tudo de acordo com um estudo publicado numa revista A1 de 2019, foi publicado no ano de 2019, é um ensaio controlado, aleatorizado, muito bem conduzido, né? No entanto, ele foi publicado numa revista A1.
E quais são esses 7 principais pontos que esse estudo traz? A primeira coisa que o estudo destaca, que é importante trabalhar com esses pacientes, é a educação e o manejo, a educação no manejo e cuidados com a prótese. Então é o primeiro ponto, eu já falei um pouquinho aí acima, né? Então é você ensinar para ele como põe, como tira, e ter os cuidados certo com aquela prótese, para ela ter uma durabilidade maior, né? Então tem todo um cuidado especial, a maneira certa de tirar, a maneira certa de colocar essa prótese. Então o primeiro ponto é esse, tá? Ensinar para o paciente aí. O segundo ponto que esse estudo traz é em relação ao posicionamento, então, o posicionamento do coto. Então é você também passar orientações para esse paciente em relação ao posicionamento do coto, para poder evitar contraturas, evitar edemas nesse coto. Então é você orientá-lo que quanto menos deixar esse coto para baixo. Então, por exemplo, foi uma amputação transtibial. A amputação transtibial, ela pega ali tíbia e fíbula, então é na metade, amputa ali na parte da panturrilha, deixa o joelho e amputa logo ali embaixo. Então ele tem articulação do joelho, tá? Pega ali parte de pé, tornozelo, pé e metade da panturrilha. Então aquele coto que ficou, você orientar ele a ficar muito, não ficar muito tempo com ele para baixo. Então se ele está sentado, né, no sofá, assistindo uma televisão, que ele coloque esse coto para cima. Então coloca um banquinho e deixa esse pé para cima. Não deixa ele por muito tempo em flexão para baixo. Porque isso aqui vai aumentar, pode aumentar o edema, pode gerar uma contratura. Então depois trazer pouca mobilidade nesse joelho, pode enrijecer esse músculo aqui, o quadríceps, os isquios tibiais, tá? E atrapalhar aí que esse coto faça uma extensão. Então o ideal é você indicar para ele deixar sempre que ele for ficar por muito tempo em uma posição só, é deixar esse coto em extensão, tá? Pode ficar em flexão? Pode, deve. Senão também se ficar só em extensão é ruim. Então é sempre equilibrar aí o tempo, né? Não ficar só em extensão e não ficar só em flexão. Sempre manter aí um equilíbrio dessas duas posturas. Então também é uma orientação que você deve inicialmente passar para o seu paciente, para ele poder ter uma melhora mais significativa, tá? E aí, a outra técnica que esse estudo destaca é você realizar com esse paciente um treino de técnicas de transferência. Então, ensinar para esse paciente passar de deitado para sentado, de sentado para de pé e vice-versa, de em pé para sentado, de sentado para deitado. Então, trabalhar essas transferências aí com esse paciente. Então, isso é importante. E passar de em pé para marcha. Então, já de em pé, dá os primeiros passos. Então, essa transferência aí de mobilidade é importante porque é coisa que nós realizamos no nosso dia a dia. Então, o tempo todo, você senta e levanta, você senta, levanta e anda. Então, você está sentado, você senta, né? Se você está em pé, você senta. Então, essas transferências aí é importante a gente trabalhar com o paciente amputado. Então, não esquecer de priorizar técnicas que vão auxiliar aí nas transferências de mobilidade desse paciente, tá? Outra técnica, outra coisa que não pode deixar de trabalhar com o paciente amputado é realizar exercícios de alongamento, e aí engloba alongamento do membro inferior, deve e pode alongar o membro superior, tá? E os dois, e bilateralmente, então tanto o membro amputado quanto o membro sadio, deve-se alongar esse membro aí também, para evitar as contraturas, tá? Então, evitar contratura, ajudar aí, né, no trabalho de fortalecimento também. Então,
alongar esses pacientes. E em seguida, não esquecer também do treino de força. Então, fazer um treino de fortalecimento de toda essa musculatura. Então, do membro inferior, do membro superior e do abdômen. Então, é preciso trabalhar, realizar um treino de força aí global com esse paciente. Não somente focar na perna amputada. Então, não é fazer só exercícios com a perna amputada, não é só alongar a perna amputada, é fazer no corpo inteiro. Então, principalmente o treino de força, a gente deve fazer no membro superior, porque o membro superior vai ajudar aí nas transferências, né, de decúbitos. Então, ele sair de sentado para de pé, isso aí os nossos braços, o membro superior ajuda muito nesses casos. Então, a gente deve trabalhar, realizar um treino de força de membros superiores, o abdômen, que está também ligado aí nas transferências, na marcha. Então, ele auxilia muito nas tarefas do dia a dia. Então, não esquecer de fortalecer os abdômenes e nem precisa falar do membro inferior, né? Então, fortalecer o membro amputado, fortalecer o membro sadio, tá bom? Então, é importantíssimo trabalhar fortalecimento muscular com esse paciente, tá? Outra coisa, outra técnica que não devemos deixar de fazer, de trabalhar com o paciente amputado, é o treino de equilíbrio. Então, ele vai perder todo o equilíbrio. Então, como ele vai estar com um membro que não é dele, né? Ele vai ter que adaptar. A prótese serve para substituir o membro amputado. Então, para ele poder manter de pé, conseguir andar, fazer as transferências posturais, ele precisa de equilíbrio. Então, trabalhar o equilíbrio desse paciente, trabalhar um equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, trabalhar o equilíbrio sentado e o equilíbrio em pé. Então, fazer exercícios unilaterais, bilaterais, colocar ele em situações, em estruturas instáveis, tá? Então, fazer um treino de marcha em cima de um colchão, colocar em cima de bozu, cama elástica. Então, fazer esse treino de equilíbrio aí com esse paciente, tá? Olhos abertos, olhos fechados. Então, tem várias coisas que podemos trabalhar. E trabalhar sempre aí o equilíbrio com ele, usando aí a prótese. E a outra técnica que esse estudo traz para nós é em relação à mobilidade. Então, sempre observar a mobilidade das articulações anteriores aí, acima da amputação. Então, no caso, como eu dei o exemplo da amputação transtibial, nós devemos observar a articulação do joelho, do quadril. Então, ver se elas estão com uma mobilidade boa, se não perdeu amplitude de movimento. Então, principalmente o joelho. Às vezes o paciente fica sempre numa posição só, sempre com o coto em extensão, sempre com a perna em extensão. Então, ele vai perder um pouco de mobilidade nesse joelho. Então, observar a mobilidade desse joelho e aí trabalhar aí um ganho de amplitude de movimento também nesse joelho. Então, sempre ficar de olho nesses detalhes aí e fazer a intervenção correta, tá? Com esses pacientes. Bem, em relação à marcha, então a marcha também é importante a gente trabalhar com o paciente amputado. Tem uma pergunta aqui da Ana Kelly, vou responder de uma vez. A Ana Kelly está perguntando assim: como é a preparação no caso de amputação dos dois membros, né? Então, se amputou os dois membros inferiores, né, por exemplo. Aí, essa parte aí de preparação, de adaptação ao paciente, a prótese, é o mesmo processo, tá, Ana Kelly? Então, só que vai demorar um pouquinho mais, porque é os dois membros ali que foram amputados. Mas é a mesma coisa, a gente precisa adaptar ele àquela prótese, nós precisamos realizar todas essas intervenções que eu acabei de falar, tá? Exercícios de equilíbrio, fortalecimento, alongamento. Então, isso tudo deve ser trabalhado. Equilíbrio, fortalecimento, mobilidade. Então, observar isso tudo aí nesse paciente, tá? Em relação à marcha, então, é o principal, né? Então, nós estamos falando de pacientes amputados de membro inferior. Então, ele quer voltar a andar.
e aquela prótese vai fazer isso, vai devolver para ele o membro que foi amputado. Então, de acordo com o treino de marcha, eu peguei 2 estudos, estudos muito bem conduzidos, estudos com uma alta qualidade metodológica, e nesses estudos foram publicados em 2018 numa revista muito boa. Então, trata-se de um ensaio controlado, aleatorizado e de uma revisão sistemática, ambos publicados aí numa revista A1. E um deles, né, esse ensaio controlado, aleatorizado, o objetivo foi avaliar os efeitos de um programa de exercícios personalizados. Então, eles criaram um programa de exercícios personalizados e esse programa foi aplicado por 12 semanas no paciente, realizando 2 vezes na semana, então com 2 sessões por semana. E o objetivo deles era ver se esse programa de exercícios era eficaz para poder reduzir o risco de quedas e fraturas aí nesses pacientes amputados, tá? Reduzir mesmo o número de quedas e melhorar a biomecânica da marcha. E o que eles concluíram que esse programa de exercícios, esse programa específico, foi eficaz para alcançar esse objetivo. Então, eles tiveram uma melhora aí da biomecânica da marcha, um retorno mais rápido à marcha desse paciente e uma redução do risco de quedas desses pacientes, tá? E qual é esse programa, né, de exercícios? O que eles trabalharam com esses pacientes? Então, eles listaram 6 exercícios, 6 técnicas que foram trabalhadas com esses pacientes, sempre aí buscando, né, atingir uma resistência e uma maior velocidade da marcha do paciente amputado. Então, o primeiro ponto que eles trabalharam, que eles frisaram nesses pacientes aí, o primeiro exercício do programa está relacionado ao ganho da flexibilidade. Então, a gente já comentou, né? Então, frisando aí a importância de fazer um alongamento dinâmico e um alongamento estático, tá? Principalmente dos grupos musculares aí, onde é o maior grupo muscular. Então, quadríceps, isquios, dependendo de onde foi o nível da amputação. Então, se foi uma amputação transfemoral, que é ali no meio do fêmur, no meio da coxa, então você já perdeu um pedaço aí do quadríceps. Então, quanto menor, mais baixa for a amputação, melhor aí você consegue trabalhar a flexibilidade dos músculos do membro inferior. Outra coisa é o que já está no programa também, é o fortalecimento, né? Então, fortalecer principalmente os músculos que estão responsáveis aí pela marcha, tá? Então, tanto o quadríceps quanto os isquios tibiais, trabalhar panturrilha bilateral, então no membro sadio, no membro amputado, abdutores, adutores, tá bom? Do quadril, então trabalhar tudo isso aí. Utilizar halter, trabalhar membro superior, utilizar halter, caneleira, terabande e ir aumentando esse peso. Então, não é começar com o paciente utilizando uma caneleira de 1 kg e depois de 6 semanas, 2 meses, você continuar com esse 1 kg. Então, é você sempre observar aí um aumento gradativo da carga. É preciso aumentar a carga quando o assunto é fortalecimento, tá? Outra coisa que eles colocam que foi ótimo para a marcha é o trabalho de equilíbrio. Então, a gente já falou como é importante trabalhar o equilíbrio. Então, esse estudo ele ainda traz para nós que o equilíbrio está relacionado aí a uma melhora da marcha, a um retorno mais rápido da marcha. Então, trabalhar o equilíbrio também. Fazer uma caminhada supervisionada, então sempre caminhar ao lado do paciente, dando a mão ao paciente para ele poder caminhar, quando ele ainda estiver mais num processo aí de insegurança, né, que é logo no início ele da marcha, então ele vai ter essa insegurança de caminhar, e com isso vai progredindo, né, vai dando uma mão, começa com 2 mãos, depois uma mão só, depois ele caminha sem nenhum apoio, tá bom? Outra coisa é você fazer treinamento, isso é muito importante para poder alcançar uma marcha independente e reduzir o risco de quedas, né? Que foi o objetivo desse estudo.
Então, eles trabalharam com esses pacientes um treinamento de atividades específicos para melhorar o desempenho da marcha. Por exemplo, fazer circuitozinhos, né? Então, colocar o paciente para fazer exercícios de zigue-zague, desviando de obstáculos, subindo, né? Como se ele estivesse subindo escadas, pulando algum obstáculo, como se ele estivesse pulando algum buraco, né? Na rua. Então, isso tudo você vai preparar o paciente para ele poder ter uma marcha melhor, uma marcha mais independente, conseguir realizar essa marcha em qualquer ambiente, né? Não só dentro de casa, mas também na rua, na comunidade, em lugares públicos. Então, a gente prepara ele para tudo isso. E outra coisa que eu achei muito importante, muito legal trabalhar nesses pacientes, é o treino de cardiovascular. E nesse estudo, eles utilizaram o cicloergômetro portátil. Então, para quem não conhece, depois vocês procuram aí, chama cicloergômetro portátil. É uma bicicletinha, né? Só que ela tem a partezinha de você apoiar o pé do pedal e você coloca no chão. Então, o paciente faz sentado e ele ali faz o movimento de pedalar mesmo. Aí você pode alterar a carga, pode colocar um pouquinho mais pesado, mais leve. Então, é um aparelhinho muito bom, muito útil, não é caro. Então, o custo-benefício dele é excelente. E nesse estudo eles conseguiram mostrar que o uso desse instrumento foi ótimo para a redução do risco de quedas e para o paciente conseguir uma marcha independente mais rápido, tá? Então, depois pesquisam aí sobre o cicloergômetro, é um instrumento muito bom, muito útil, não só para os pacientes amputados, tá? Pode usar com paciente que já teve AVE, o paciente idoso. Então, é um aparelho muito legal, as pessoas estão comentando aqui. E ele não é caro. Na época, vou até já dar valores. Na época, quando eu comprei o meu, se eu não me engano, ele foi acho que R$120, com frete grátis. Então, procura aí, que vale muito a pena. Atendimento domiciliar, ele é muito útil, tá? Bom, e aí, gente, estamos tratando esse paciente, tá tudo aí, tá todos os pontos que nós devemos observar nesse paciente, trabalhar com esse paciente para ganho de marcha, devolver para ele a funcionalidade, né? Para ele conseguir se locomover dentro de casa, voltar a fazer suas tarefas do dia a dia, né? Então, essa é a função, né? Do fisioterapeuta no paciente amputado e em qualquer outro paciente que tenha qualquer outra patologia. Então, especificamente no paciente amputado, quando eu vou dar alta para esse paciente? Quando meu paciente está preparado, está apto a ter alta da fisioterapia, né? Porque a gente tem que dar alta para os pacientes. Então, senão ele também acaba ficando enjoado ali. Então, faz durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca tem alta. Então, o objetivo não é esse, né? O objetivo é você devolver a funcionalidade dele e já caminhar esse paciente para alta. Então, o que eu devo observar? Como eu comentei no início da live, aqui estão uns pontos chaves, né? O que eu devo observar para eu poder dar alta para esse paciente? E aí, de acordo com o Ministério da Saúde, existem 4 pontos importantíssimos que nós devemos observar nesse paciente antes de optar em querer dar alta para ele, tá? Então, o primeiro ponto importante que o Ministério da Saúde destaca é você observar aí se o seu paciente ele está 100% confiante ou menos, né? Mas se ele tem uma total confiança e segurança, né? Se ele está confiante e seguro em descarregar o peso do corpo ali na prótese. Então, ele tem aquela confiança, ele deposita todo o peso do corpo na prótese, né? Distribui igualmente nos 2 membros. Ele conseguiu ali enxergar que a prótese é o membro que foi amputado? Porque senão ele fica só depositando no membro sadio, ele vai trazer outras complicações. Então, o primeiro passo é você conseguir identificar isso no seu paciente. Se ele tem essa confiança na prótese, se ele consegue depositar o peso do corpo dele na prótese também, fazer uma distribuição igual do peso.
Então ele faz isso, ele tem essa confiança, ele se sente seguro em fazer isso, ótimo, é um ponto positivo. Outro ponto que você deve observar nesse paciente é se ele consegue caminhar para poder dar alta, né? Se ele consegue caminhar em velocidades variadas, então se ele consegue caminhar mais lento e um pouquinho mais devagar, isso vai aí de acordo com o objetivo de cada paciente. Então, se o seu paciente é um atleta, se ele voltou aí a praticar o esporte dele, se é um corredor, se ele já voltou a correr, né? Então, a gente vai levando esses pontos, né? De acordo com o seu paciente. Então, você vai adaptar esses pontos ao seu paciente. Então, se nós estamos falando de um idoso, então esse idoso ele consegue caminhar com a prótese em velocidades variadas? Ele consegue caminhar devagar, consegue caminhar um pouquinho mais rápido? Ele consegue. Então, já é um ponto também positivo para a gente poder já imaginar, já pensar numa alta para esse paciente, tá? Outra coisa ele consegue caminhar em terrenos variados? Consegue caminhar não só tanto em casa quanto na rua, numa praça, se ele vai para a cidade, consegue fazer essas tarefas? Consegue subir escada, descer escada com a prótese? Ele faz todas essas mobilidades aí? Se sim, também já é um ponto para a gente poder pensar em dar alta para esse paciente, tá? Então, são funções, são tarefas que nós fazemos ao longo do dia e que a gente quer devolver isso para o paciente. Agora, ele não faz. Ele tem muita dificuldade ainda em subir e descer escada. Então, vai treinar, trabalhar com ele, subir e descer escadas. Tá bom? Se ele não faz, a gente pega nesse ponto para trabalhar com esse paciente. Se ele faz, já é um ponto positivo para você pensar em dar alta para esse paciente. Tá bom? Outra coisa importante, outro ponto, né? Já vamos para o nosso quarto ponto aí. Para você observar e se o seu paciente faz, para você já pensar em dar alta para ele. Se ele consegue, fazer o uso da prótese e realizar as suas atividades cotidianas, as suas atividades do dia a dia. Sejam essas atividades domiciliares, né? Atividades pessoais. Então, ele consegue, com a prótese, ir no banheiro, escovar os dentes, preparar um almoço, né? Arrumar a casa, arrumar a cozinha. Ele consegue fazer essas tarefas, as tarefas que ele antes fazia, né? Antes de amputar o membro inferior, ele fazia esse monte de coisa em casa. Então, a gente vai devolver isso para ele. Ele consegue fazer essas tarefas com o uso da prótese? Ele consegue descer as escadas e na rua andar ou voltar a trabalhar? Ele está apto para isso, para voltar a trabalhar, voltar à rotina dele, voltar com o cotidiano? Se sim, você já pode caminhar esse paciente aí para uma alta da fisioterapia. E aí ele prescreve para ele, né, realizar uma outra atividade, algum esporte, para não ficar também parado. Se for um idoso e ele quiser continuar para poder manter os benefícios, manter a qualidade de vida, então você continua trabalhando com ele todos os benefícios aí para manter a qualidade de vida dele. Agora, é um atleta, você vai treinar, vai fazer com que esse atleta retome aí as suas atividades do esporte, né? As suas tarefas aí do esporte. Que aí você vai adaptar. Então, se é um corredor, você adapta para ele todo esse processo aí de correr com a prótese, né? E eu falei na live passada, são próteses diferentes. Então, também isso aí, cada paciente, cada tipo tem um tipo de prótese. Então, isso aí também é levado em consideração. Eu comentei na live passada, tá bom? Então, são esses 4 pontos aí que nós devemos observar no paciente para já começar a pensar se a gente vai dar uma alta, vai liberar o paciente do tratamento fisioterapêutico, tá? Então, ele ter segurança e descarregar todo o peso na prótese. O segundo é ele conseguir caminhar em velocidades diferentes, caminhar rápido, devagar. O terceiro ponto, se ele consegue caminhar sobre terrenos, né, diferentes e não só em estruturas planas.
Você consegue caminhar em outros tipos de estruturas. E aí também leva, se ele consegue caminhar em cima de colchonetes, né? Isso aí também está englobado nesse item 3. E o quarto item, se ele consegue, se ele já voltou a fazer as suas tarefas cotidianas, suas tarefas do dia a dia, com o uso da prótese. Se você já devolveu para ele toda essa funcionalidade. Seja ir trabalhar, fazer as tarefas dentro de casa, tá bom? Bem, tem uma pergunta aqui, né, que é assim. No caso, a criança amputada de nascença, né? Como é a mobilidade e a marcha? Aí a criança, então no caso ela já nasceu e foi amputada logo depois que nasceu, né? Aí você já começa uma adaptação com ela de todos os processos aí do desenvolvimento da criança. Então a criança, quando ela começa a sentar, você já vai ensinando ela a ter o equilíbrio para poder sentar, porque a criança passa, né? Primeiramente, ela começa a ter equilíbrio para sentar, de sentar ela começa a ter um equilíbrio aí para ficar de pé, do de pé ela já começa a aprender a andar, né? Então a criança, quando ela vai começar a andar, você já ensina ela a andar com a prótese, entendeu? E vai fazer todo esse treino com ela ali com a prótese. E a prótese na criança ela vai mudando, né? Então assim, quando ela for menorzinha, tiver 1 ano, a prótese vai ser de um jeito. Ela cresceu, tem que ir trocando a prótese da criança, porque ela vai desenvolvendo o membro. Mas aí você vai seguindo todo o desenvolvimento dela, todas as fases do desenvolvimento dela. Então se ela tá na parte de engatinhar, se ela tá na parte de ficar sentada, de andar, então você vai acompanhando aí a reabilitação dela, vai acompanhar as fases do desenvolvimento dela, tá bom? Bem, gente, eu acho que é isso. Bem, o tema da nossa live de hoje foi essa. Então, nós comentamos aí sobre a reabilitação, o que trabalhar no paciente amputado, né, na fase pós-protetização. Então, ele já está com aquela prótese. Então, o que eu devo dar ênfase? Quais atividades eu devo realizar com esse paciente, tá? E como eu posso já pensar o que me leva a pensar se o paciente está apto a ter alta. Então foi aí os temas principais, né, os itens principais comentados na live de hoje, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero ter contribuído com a prática clínica de vocês. Eu espero que vocês consigam agregar valor aí na prática clínica de vocês. Deixe um comentário dizendo se a live foi eficiente na prática de vocês. Compartilhe essa live com alguém que você acha que vai agregar valor, tá? Curte, comenta nessa live, tá? E quanto mais compartilhamentos, um maior número de pessoas será privilegiada e vai ampliar os seus conhecimentos, tá? Outra pergunta aqui, ó. Existe um tempo de descanso do coto? Não entendi, Ana Kelly. Você está querendo dizer quando ele começa a usar a prótese? Eu comentei isso no inicinho lá da live, que quando o paciente está começando a adaptar com o coto, então os primeiros dias ali, nas primeiras sessões que você vai adaptar esse coto nesse paciente, ele deve fazer o uso somente de 15 a 20 minutos, tá? Por dia. Então, no início de adaptação desse coto, da prótese no coto, é só de 15 a 20 minutos por dia. Depois disso, ele não pode ficar muito tempo, não, na fase de adaptação. E esse tempo você vai aumentando gradativamente. Então, depois você passa para 25 minutos, meia hora por dia e vai aumentando gradativamente, tá? Mas no início aí de adaptação, o indicado aí pela literatura é de 15 a 20 minutos somente. Depois ele vai ter esse descanso, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero, né, novamente ter contribuído aí com a prática clínica, né?
Se tiverem algumas dúvidas, se surgir mais dúvidas, deixa um comentário que eu respondo, tá? Então, um beijo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.